Eu gostaria de convidar aos irmãos a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, em seu capítulo 12. Queridos irmãos e irmãs, que nós possamos seguir contando neste dia com o socorro de Deus sobre as nossas vidas. Que as suas misericórdias estejam derramadas sobre cada um de nós. A sua graça, a sua paz, paz que se traduz pelo perdão dos nossos pecados. E que efetivamente e verdadeiramente o Senhor possa seguir nos instruindo em todas as coisas, como tem feito desde o instante em que nós iniciamos este evento, dando a cada um de nós ocasião e oportunidade para examinarmos a nossa vida e dando ocasião para examinarmos a nossa vida à luz de Cristo, segundo a graça de Cristo. Como já foi dito, examinando a nossa vida não a partir do nosso ponto de vista. E enquanto conversávamos com alguns irmãos aqui, parece que há um consenso entre nós de que há muita coisa para ser feito. Há muito trabalho para ser feito, tanto no que diz respeito à igreja pessoal, individual, como também no que diz respeito à igreja coletiva. Mas vamos centrar um pouco mais ainda na igreja individual. Quando examinamos a nossa vida à luz de Cristo, nós começamos a perceber que existem muitas coisas tortas. Existem muitos caminhos que ainda não foram aplainados. E eu acredito que se nós nos dedicarmos a isto, e se nós nos empenharmos em clamar ao Senhor e procurar a presença do Senhor e a sua face e o socorro dEle, para esta edificação da alma e do coração, sinceramente, irmãos, eu acho que a gente não vai ter tempo para olhar ao redor. Eu acho que não sobrará tempo para nós olharmos para o irmão do lado, a irmã. Não sobrará tempo sequer para olharmos para o servo alheio, como nós ainda fazemos, até com uma certa frequência, às vezes. Não sobrará tempo para nós olharmos para a igreja que está ali na esquina, a outra. Tantas são as nossas necessidades. Tantas são as nossas misérias, tantos são os caminhos tortos que nós ainda andamos. Parece ser também um consenso de que nós ainda precisamos de conversão. Muito embora estejamos envolvidos com a igreja, com Cristo, com algum sacerdócio na igreja, com alguma tarefa ministerial, muito embora já estejamos envolvidos com os trabalhos da igreja, parece ser claro que nós ainda precisamos passar por uma conversão. E talvez esta seja mais difícil para nós, posto que a carne, ela conspira contra o espírito. Estamos falando de uma conversão religiosa, como já foi dito, aquela que aconteceu com o apóstolo Paulo. Nós temos, pois, trabalho pela frente. Só sairemos desta situação e só seremos realmente vencedores nisto
se Jesus Cristo tiver compaixão de nós, interceder por nós diante do nosso Deus, abençoar a nossa vida, derramando sobre nós do Espírito de Deus. E se nós estivermos prontos, de corações abertos, de ouvidos atentos, para ouvir da sua palavra. Nós estamos podendo perceber também como a igreja é diferente. Igreja não é uma sinagoga, irmãos, como existiam nos tempos de Jesus. O que era uma sinagoga? Um lugar onde o povo de Deus se reunia para fazer sacrifícios, para fazer as suas ofertas, os seus jejuns. Igreja não é lugar para sacrifício. Igreja é outra coisa. Não é um lugar onde nós vamos, realizamos uma ou outra tarefa, cumprimos um ou outro papel, e por causa disto, voltamos para casa justificados. Isto faziam os nossos pais lá no passado. Isto fizeram os povos antigos. Se nós não tomarmos cuidados, e se nós não formos instruídos, como aquele mesmo Espírito está presente hoje, nós seguimos pela vida fazendo a mesma coisa. Nós vamos na igreja 1, 2 vezes por semana, cumprimos ali as nossas obrigações diante da comunidade, e voltamos para casa achando que está tudo bem. E como hoje a vida é bastante confortável, este conforto pode nos seduzir e pode nos enganar. Igreja, verdadeiramente, irmãos, não é uma sinagoga. Não é um lugar para nós fazermos sacrifícios, ofertas. Igreja é um lugar onde nós vamos para ser instruídos pelo Espírito de Deus. A igreja é um lugar onde nós vamos, muitas vezes, para sermos repreendidos pelo Espírito de Deus. Igreja é um lugar onde nós vamos para ser consolados pelo Espírito de Deus. E para sermos exortados e edificados. Não se trata apenas de um ponto de encontro semanal. A igreja é um lugar onde todos nós somos batizados num mesmo Espírito. Nós somos recebidos num mesmo Espírito. E abençoados num mesmo Espírito. Para quebrar, ou para que sejam quebrados, todos os muros de separação que existem, ou que podem existir entre nós. Foi dito aqui, fazendo uma referência às igrejas primitivas, como a igreja de Corinto, por exemplo, que haviam lá dentro da igreja judeus e gregos. Os judeus pedindo sinais. Os gregos pedindo explicações. Meus irmãos, isto não aconteceu só lá naquele tempo. O cenário hoje é o mesmo. Podem ter certeza, aqui dentro hoje nós temos judeus e gregos. Eles não se juntam, fundamentados nas suas concepções, nas suas ideias, eles não podem congregar juntos. Mas se tanto o judeu quanto o grego for batizado neste mesmo Espírito, o muro
de separação entre os dois deixa de existir. E então nós podemos congregar e conviver juntos, e podemos caminhar e andar na fé juntos. Além de todas as coisas, a igreja faz isso por nós. Se nós estivermos nela e se ela estiver em nós. Igreja não é sinagoga, irmãos. É muito diferente. E nós precisamos ter coragem e ousadia para romper com os costumes antigos e deixarmos ser guiados por este Espírito, para efetivamente participarmos da igreja. Aqui, a partir do capítulo 12, o apóstolo Paulo vem instruir a igreja acerca dos dons espirituais. Ao que me parece, é outra coisa que não tinha nas sinagogas, mas deve estar na igreja. Os dons espirituais fazem parte da igreja, devem estar na igreja, devem ser distribuídos na igreja, tendo em vista, e nós vamos ver isso mais adiante, tendo em vista não a produção de sinais e de coisas maravilhosas, mas tendo em vista a edificação da igreja, tendo em vista a manutenção do corpo coletivo, que é a igreja. O apóstolo, ele inicia aqui no versículo 1 do capítulo 12, da primeira carta aos Coríntios, dizendo: irmãos, acerca dos dons espirituais, não quero que sejam ignorantes. Veja, irmãos, ele quer que nós compreendamos o que são os dons espirituais, para que servem os dons espirituais, qual o seu papel dentro de uma igreja. Nós precisamos nos dedicar a compreender estes dons, saber da sua utilidade, do seu papel, e como ele vai dizer mais adiante, procurar por estes dons. É importante também a gente ressaltar mais uma vez que o apóstolo Paulo, ele está partindo do princípio de que a igreja já foi convertida, de que a igreja já recebeu o Senhor Jesus no seu coração, de que a igreja já está no caminho da fé. O Senhor, Ele vem falar conosco hoje, por meio da palavra, e a palavra, ela traz para nós instruções, partindo do princípio de que nós já somos do povo de Deus, já recebemos o Senhor no nosso coração. Então nós não podemos mais ser ignorantes acerca dos dons espirituais. E existe muita confusão acerca disso no meio religioso. Como também existe muito desinteresse da igreja acerca dos dons espirituais, na busca por esses dons. Nós ficamos ocupados com muitas coisas, pedindo ao Senhor que cuide da nossa vida familiar, pessoal, profissional, que o Senhor nos dê riquezas, que o Senhor nos traga prosperidade, que o Senhor faça isso, faça aquilo e aquilo outro. Mas acerca dos dons espirituais nós procuramos muito pouco. Muito pouco. E não percebemos ainda que eles têm um papel importante dentro da igreja. A palavra de Deus segue aqui no versículo 2 dizendo: vós bem sabeis que ereis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme ereis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministério, mas o Senhor é o mesmo.
há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Então ele segue, irmãos, e diz para nós, olha, ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz que Jesus é anátema. E por outro lado também ele diz, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito de Deus. Querendo dizer que este Espírito de Deus, na nossa vida, ele transforma profundamente a nossa visão acerca do que é o Senhor e do papel dele na nossa vida. E depois, então, ele entra para falar da questão dos dons e de como este Espírito opera os dons na igreja. Ele disse, olha, há uma variedade de dons, há uma diversidade de ministérios, mas existe um mesmo Espírito que opera todas as coisas em tudo. Há um mesmo Senhor que faz todas as coisas e que dispensa esses dons, conforme Ele quer. Dispensa a quem? Ao pastor da igreja? É ele a única pessoa que pode receber estes dons? Está atribuído a uma figura? É só ele que é o santo da igreja? Esta é outra diferença, irmãos. Antes de Jesus Cristo, lá na sinagoga, existiam as pessoas que eram escolhidas por Deus para cuidar do trabalho. Existiam os levitas e só eles podiam cuidar das tarefas de Deus, e da instrução, e da edificação, e do ensino. Ninguém mais fazia isso. Não se trata, na igreja, de ter uma pessoa especial, que receba todos os dons de Deus. A palavra está clara, ela está dizendo aqui para nós, que este Espírito, ele cede os dons, ele dispensa os dons, a cada um, conforme ele quer. Isto é bênção, irmãos. Isto é bênção. Versículo 8. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra da sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. A outro, pelo mesmo Espírito, a fé. A outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. A outro, pelo mesmo Espírito, maravilhas. A outro, profecia. A outro, dom de discernir espíritos. A outro, variedade de línguas. A outro, interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Existe e deve existir dentro da igreja uma diversidade de dons. Eles precisam ser manifestados dentro da igreja. E eu digo, irmãos, e repito, não é para produzir sinais e maravilhas, e não é para impressionar, e não é para exaltar a vaidade daquele que recebeu o dom. É para a edificação do corpo. É para a manutenção do corpo. A igreja necessita disso, meu irmão. Ela precisa disso. Ela precisa que exista dentro dela irmãos que recebam estes dons e trabalhem com estes dons para a edificação de todo o corpo, para a manutenção de todo o corpo, para a exortação de todo o corpo, para a instrução de todo o corpo. Meu irmão, quando nós entramos pelas portas das nossas igrejas, das nossas comunidades, e estamos ali sentados, orando, falando com o Senhor, nós temos pedido a Ele que nos conceda algum dom para ser úteis na casa do Senhor?
Nós estamos entrando na igreja para servir ao Senhor com algum dom? Ou nós ainda insistimos em entrar na casa do Senhor apenas como pedintes? Como aquele cego que nós falamos na abertura aqui, que ficava lá pelo caminho mendigando, pedindo esmolas, apenas o necessário para a sua sobrevivência. Irmãos, precisamos examinar a nós mesmos. O que é que nós estamos pedindo na casa do Senhor? Tem a ver só com a nossa vida pessoal? Seja ela no campo da vida humana, seja ela no campo da vida espiritual. Pode ser que nós estejamos na casa do Senhor pedindo a Ele que abençoe apenas a nossa vida. Será que o que move a nossa comunhão com o Senhor na igreja ainda não é o interesse pessoal nosso? Seja ele com relação a esta vida, seja com relação a outra vida. Pode ser que nós estejamos na casa do Senhor pedindo a Ele: Senhor, me perdoe, Senhor, me salve, Senhor, me liberte. Está errado isso? Não está. Mas o que é que está por trás disso? Será que não é apenas o nosso interesse pessoal e particular? Sem nos importarmos e sem nos preocuparmos com a comunidade, com os irmãos, com aqueles que congregam ao nosso lado? Nós precisamos pedir ao Senhor que distribua os dons na igreja, estes dons espirituais, que Ele nos tome como servos, não com boa vontade, né? Mas com firme disposição, voluntariedade para servi-lo. Voluntariedade como a deste apóstolo. Porque se tem uma coisa que este apóstolo tinha, era voluntariedade. Mesmo no seu equívoco, enquanto defendia a primeira aliança, ele era voluntarioso. O dia que o Senhor apareceu para ele e mostrou para ele uma outra direção, esta mesma voluntariedade foi com ele. Ele diz: então o caminho é outro? É. E todas as forças que ele aplicava em defender a lei e os princípios antigos e as tradições antigas, ele passou para defender o Evangelho, o poder de Deus. Seguindo aqui, a partir do versículo 12, ele diz assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um mesmo Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um mesmo Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E se o pé disser: porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser: porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, pois, há muitos membros, mas um só corpo. E o olho não pode dizer à mão: não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não tenho necessidade de vós. Antes, o mesmo corpo, os membros do corpo, que parecem ser mais fracos, são necessários. E aqueles que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais nobres, não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra
ao que tinha falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros. De maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. Se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. Amém, irmãos? E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, segundo lugar, profetas, em terceiro, doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de língua. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Amém. Veja a profundidade da instrução do apóstolo. Sabendo o apóstolo da nossa vaidade, ele deve ter pensado assim: bom, se tem dons, então todos vão querer os dons mais nobres, e mais grandes, e mais importantes, e que de repente, eventualmente, possam ser mais destacados. Então, ele também, nesta situação, ele compara a igreja com um corpo humano, com este corpo que nós temos. Ele diz para nós: olha, a igreja é como a constituição do corpo físico onde você vive e aonde você existe. É a mesma coisa. Existem alguns membros que podem ser mais importantes para a manutenção da vida, como no nosso corpo. Eles podem, talvez, ter um papel maior. Mas existem outros membros que, mesmo não tendo um papel tão importante, estão ali, fazem parte do corpo e são necessários. Outro dia eu perguntei na nossa igreja se algum dos irmãos já tinham usado o dedo mínimo do pé para alguma coisa. Sabe esse dedinho mínimo aí? Que geralmente serve só para tropeçar nos cantos assim? Já usaram para alguma coisa, irmãos? Ninguém nunca usou? Podemos tirá-lo do corpo então? Podemos? Não. Ninguém quer tirar. E se tirar, vai faltar alguma coisa, não vai? Se tirar, vai faltar alguma coisa, irmãos. Vai ficar diferente. Assim é o corpo da igreja. Nós precisamos procurar pelos dons. O Espírito de Deus, que conhece todas as coisas, que conhece o nosso coração profundamente, que conhece o passado e o futuro, Ele saberá perfeitamente como distribuir esses dons na igreja. Se de repente, meu irmão, minha irmã, Ele te der um dom que você fala assim: ah, mas eu não queria bem ser isso. Sim, mas então o Espírito de Deus está enganado? Ele não sabe o que faz? Ele se equivocou? Não, irmãos. Da mesma forma que existem alguns membros no nosso corpo que parecem não ter tanta honra, não ter tanta importância, eles são membros do corpo, são importantes. Faz um corte lá nesse dedinho mínimo do pé e veja se a dor não se espalhará rapidamente por todo o corpo. Rapidamente. Em fração de segundo, todos os outros membros estarão sentindo a mesma dor. Cada um tem o seu papel, irmãos. Cada um de nós tem uma responsabilidade. A igreja, ela não é responsabilidade só do pastor. A sinagoga era.
A igreja de Cristo, o corpo coletivo, não é. Cada um de nós tem um papel dentro deste corpo. Um papel ligado à cabeça, que é Cristo, evidentemente. Cada um de nós tem um papel. Cada um de nós tem uma responsabilidade. Cada um de nós tem que assumir esta responsabilidade. Os membros dos nossos corpos, eles não são independentes em si. Como já foi dito ontem também. Cada um depende do outro. Todos estão interligados, entrelaçados. Cada um dependendo do outro. Tira aí o dedinho mínimo do pé fora para ver uma coisa. Em questão de minutos, isto é sério, viu, irmãos? Você tira o dedinho mínimo do teu pé, e em questão de minutos, você pode perder este dedinho para sempre. Se ele sair fora, você for rápido, procurar um bom cirurgião, com o apoio da medicina hoje, esse dedinho de repente pode ser religado e voltar a fazer parte do corpo. Não se afaste desse corpo, irmãos. Se você ficar um pouquinho fora deste corpo, que é o corpo de Cristo, porque tem dia que a gente está meio cansado, a gente não vai na igreja, né? Tem dia que a gente está meio doente, a gente não vai na igreja. Fica fora um pouquinho deste corpo para você ver, meu irmão. Você corre o risco de não poder voltar mais. Você corre o risco de perder vida, como perderia qualquer membro que você tirar deste corpo e deixar um tempo fora dele. Percebem como é sério? É grave. Igreja não é sinagoga, é um lugar onde nós temos que estar todos os dias, clamando ao Senhor que nos ajude. Ele diz aqui que nós somos o corpo de Cristo, irmãos. Porque nós estamos sendo batizados num mesmo Espírito, numa mesma fé, guiados num mesmo caminho. E neste caminho nós temos mais um trabalhinho para fazer dentro do corpo, que é procurar os melhores dons. Ele diz aqui no final do capítulo 12, portanto, procurai com zelo, com dedicação, com empenho, os melhores dons. Mas ele ainda diz outra coisa. Mas eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. E aí ele entra pelo capítulo 13, falando do amor. Falando do amor. Dizendo, olha, ainda que eu falasse em línguas, é um dom. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tivesse amor, eu seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Ainda que eu tivesse dom de profecia, conhecesse todos os mistérios, toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, se eu não tivesse amor, nada seria. Ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, ainda que entregasse meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Havendo profecias, serão aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, desaparecerá. Irmãos, nós precisamos efetivamente procurar os dons. Mas o dom, sem o amor, não é nada.
O dom sem o amor não edifica a igreja, não exorta a igreja, não instrui a igreja. E o dom sem o amor pode levar o profeta à desonra. Nós temos, portanto, aqui um caminho ainda mais excelente. Clamar ao Senhor primeiro, para que nos ensine a amar, que derrame sobre nós este amor. Não estamos falando, irmãos, do amor que nós sentimos pelo pai, pela mãe, pelo filho. Não se trata do amor que brota ou que existe já no nosso coração. Nós estamos falando de um amor que é sacrificial, como foi dito ontem. Nós estamos falando do amor que Jesus Cristo teve por esta geração, adúltera e pecadora, enferma, doente. A ponto do nosso apóstolo dizer assim: pode ser que por um justo, talvez alguém ouse morrer. Mas eis que Deus provou o seu amor, sacrificando o seu próprio Filho Jesus Cristo, por uma geração pecadora, que não merecia aquele sacrifício. Não éramos e não somos dignos daquele sangue. Não somos dignos de nenhuma palavra escarnecedora que o Senhor recebeu, de nenhuma zombaria que Ele recebeu. Todo o martírio e todo o sangue vertido pelo Senhor foi em nosso lugar. Se nós estivéssemos passando por aquele sacrifício, estaria tudo certo. Não teria problema nenhum. Estaríamos apenas pagando pelos nossos pecados. Nada mais do que isso, irmãos. E como estaríamos apenas pagando pelos nossos pecados, certamente não haveria nenhuma recompensa para nós do lado de lá. Nós estávamos apenas pagando por aquilo que devia. Pronto. Mas Ele pagou por nós, não devendo nada. Por isso o reino de Deus e as portas dos céus foram abertas. Porque Ele pagou sem ter necessidade. É desse amor que nós estamos falando. E que precisamos recebê-lo para exercitar e trabalhar com os dons de Deus na igreja. Ele encerra aqui este trecho que eu li no versículo 8, dizendo: olha, as profecias, elas se aniquilarão. O falar em línguas cessarão. Ele quer dizer o que com isso para nós, irmãos? Que estes dons, eles têm apenas um papel temporário. Eles têm apenas uma finalidade temporária. Os dons, eles deixarão de existir. O papel deles é apenas na edificação da igreja, do corpo. Depois disso, não terão mais necessidade. Quando o Senhor voltar, e assim que Ele chegar, estabelecendo o seu amor em todos os corações, separando o joio do trigo, congregando o seu povo, não haverá necessidade de dom algum para a edificação da igreja. Por quê? Porque o Senhor estará no meio do povo o tempo todo. Estes dons, eles são importantes hoje. Mas por que eles são importantes? Porque a igreja precisa ser edificada. Quando a igreja for edificada, não cessarão. Permanecerão, porém, permanecerão para sempre. Como ele diz aqui, o amor, a fé e a esperança. Os demais dons cessarão. Eles têm apenas um papel temporário.
no processo de edificação e de salvação da igreja. Amém, irmãos? Virando a página aqui, nós ainda queremos também fazer alguns comentários acerca dos dons de língua e de profecia, de que trata o apóstolo Paulo no capítulo 14, desta primeira carta aos Coríntios. É oportuno a gente olhar um pouco para este capítulo, porque existe muita confusão dentro da igreja. E quando eu falo da igreja, estou falando da instituição religiosa que está estabelecida no mundo. Qual a utilidade de se falar em línguas? E da profecia? Que papel isso tem na igreja? Existe muita confusão. O que é a profecia? Profecia está sendo confundida nos nossos tempos com adivinhação. Mas profecia não é adivinhação. Profecia é palavra de Deus. Como tem acontecido conosco neste dia, aonde a palavra de Deus vem mostrar a nossa fraqueza, as nossas necessidades, a nossa pobreza, ressaltando sempre a glória do Senhor. Profecia não é adivinhação. Profecia não tem um caráter individual. Ela não fala especificamente para uma pessoa e acerca da vida particular dessa pessoa. A profecia, ela vem para edificar um corpo coletivo. Ela fala a todos nós. Ela é para a edificação do corpo coletivo. Ela não tem um caráter individual e particular sobre a vida de um e de outro irmão. Isso está presente no meio religioso e está sendo confundido como profecia. A profecia fala algo em que todo mundo diz, olha, isso aí se aplica na minha vida. Ela tem caráter coletivo. Então o apóstolo instrui a gente nisso também. Como disse o pastor José ontem, parece que ninguém lê essas coisas. Parece que a leitura bíblica é responsabilidade só do pastor. Parece que o estudo das Escrituras e a busca de um entendimento mais profundo acerca do que é a igreja e dos caminhos de Deus e daquilo que o Senhor quer, parece que isso aí deve ficar só a cargo dos pastores. Não é. Todos nós precisamos buscar esta instrução. Todos nós precisamos nos dedicar a esta instrução, pedindo ao Espírito Santo que fale conosco, que nos ensine sempre. Então ele inicia aqui, o apóstolo, no capítulo 14, dizendo assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Porque o que fala em língua desconhecida não fala aos homens, senão a Deus. Porque ninguém entende. E em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza fala aos homens, para edificação, exortação e consolação. O que fala em língua desconhecida edifica-se a si mesmo. Mas o que profetiza edifica a igreja. E eu quero que todos vós faleis em língua, mas muito mais que profetizeis. Porque o que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba a edificação. Amém? Vejam, irmãos, como a instrução é clara, é lúcida.
houve lá no dia de Pentecostes, aquela ação do Espírito de Deus, levando os apóstolos a falar numa língua que eles, apóstolos, não conheciam. Mas a língua que eles falaram era muito bem conhecida das pessoas que estavam lá. A mim me parece ser um negócio diferente até. Os apóstolos, eles falaram numa língua estrangeira. Agora, quem ouvia, compreendia perfeitamente aquilo que os apóstolos estavam falando. Tanto é que o texto lá em Atos diz que houve milhares de conversão. Houve também aqueles que zombaram, que repudiaram, mas houve milhares de conversão. Naquela ocasião, os apóstolos falaram numa língua que eles, apóstolos, não conheciam, mas quem ouvia sabia que língua era aquela. Hoje nós temos na igreja esse dito dom de línguas, onde se fala um negócio que ninguém entende. Ninguém sabe o que o profeta está falando. Ninguém compreende. Como é que uma palavra não compreendida pode edificar? O apóstolo vai dizer adiante, como é que alguém vai dizer amém, se você não sabe o que está sendo dito? Amém é uma confirmação de que aquilo é verdadeiro, mas se eu não entendo, como direi amém? A orientação do apóstolo é para que nós procuremos então o dom de profetizar. Profetizar é palavra de Deus. É falar da palavra de Deus, anunciar a palavra de Deus, segundo a verdade de Deus, pelo Espírito de Deus, numa linguagem que todo mundo entende. Nós não poderemos ler aqui, por causa do tempo, todos os versículos, eu vou pular alguns trechos. Saltando aqui para o versículo 9, ele diz: assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo, e nenhuma delas é sem significação. Mas se eu ignorar o sentido da voz, serei bárbaro para aquele a quem falo, e o que fala será bárbaro para mim. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles, para a edificação da igreja. Por isso, o que fala em língua desconhecida, ore para que possa interpretar. Então a instrução do apóstolo não é para nós desconsiderarmos ou dizermos que a igreja está proibida, ou que este dom não deve ser exercido na igreja. Poderá ser exercido, mas deve ter um critério. Aquele que se dedica em falar em línguas deve orar, então. Que se dedica, não. Aquele que recebe o dom de falar em línguas deve orar também, até mesmo antes de falar, para que haja interpretação da língua. Porque ele diz, olha, existe uma diversidade de vozes no mundo, de línguas, e nenhuma delas é sem sentido. Todas as línguas, elas têm um sentido para o seu povo. Como que no meio do povo de Deus poderia haver uma língua que não tem sentido? Como que no meio do povo pode haver uma língua que ninguém entende? No meio do povo de Deus. A língua portuguesa que nós falamos no nosso país, ela tem um profundo sentido. Todos a compreendem. Como o inglês, como o francês, como o italiano, como o espanhol, nos seus países de origem, ela tem um sentido. Há uma diversidade de línguas, mas elas têm sentido ao seu povo. Nós teríamos, no meio do povo de Deus, uma voz que não tem sentido, que ninguém entende, que ninguém compreende? Versículo 18. Dou graças ao meu Deus, porque falo mais língua do que todos vós.
Todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir os outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sedes meninos na malícia, e adultos no entendimento. Está escrito na lei: por gente de outras línguas e por outros lábios falarei a este povo, e ainda assim me não ouvirão, diz o Senhor. De sorte que as línguas são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. E a profecia não é sinal para os infiéis, mas para os fiéis. Então o apóstolo diz: olha, vocês me obrigam a me gloriar diante de vós, porque eu posso falar em várias línguas, mas eu quero falar na igreja, e prefiro falar na igreja 5 palavras, numa língua bem conhecida, bem compreendida, bem entendida, do que 10.000 palavras numa língua desconhecida. E ele nos repreende, dizendo: irmãos, não sejam meninos nestas coisas, sejam adultos nisso, compreendam as coisas, o sentido, o significado, a importância de cada uma delas. O Espírito já tinha dito lá atrás que ele falaria com o povo por meio de outras línguas, e isso não adiantaria em nada. Por quê? Porque os sinais, eles não são para os fiéis. Os sinais, eles servem para quem é infiel. O sinal pode servir para quem é descrente. O sinal, se ele tiver algum papel, alguma importância, é para o incrédulo. Mas para aquele que crê, para o povo de Deus, o sinal é a profecia, que ele ouve, que ele entende e diz: olha, isto é para a minha vida, isto é para a minha repreensão, isto é para a minha instrução, isto é para a minha edificação, isto é para a salvação da minha alma, isto é para a minha instrução. O fiel, o homem de Deus, ele não precisa de sinais. Ele não precisa ver para crer. Ele foi batizado num Espírito que deu a ele a fé. Amém? Ele não precisa de nada que impressione os seus olhos. Verso 26. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, cada um de vós tem doutrina, cada um de vós tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação da igreja. E se alguém falar em língua desconhecida, faça isso por 2, ou quando muito 3. E por sua vez, que haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Verdadeiramente parece que ninguém lê essas coisas. Parece que ninguém anuncia essas coisas. Parece que ninguém fala disso. Ele diz para nós, irmãos: olha, quando vocês se ajuntarem, tenham nos vossos corações, nas vossas mãos, nas vossas bocas, salmos, revelação, doutrina. Às vezes a gente se junta e fala de tanta besteira, né? Tanta coisa inadequada. Faça-se tudo, ele diz, para a edificação. Mas ele não descarta o dom de falar em línguas.
Havendo alguém que fale, havendo alguém com este dom, fale. Certificando-se de que haja intérprete. Agora, se não houver intérprete, a palavra do Senhor, dita por Paulo, é clara. Então, cale-se. Existe na igreja ainda homens e mulheres, e no meio dessa grande confusão, que às vezes eles dizem assim: mas eu não posso resistir. Vem um negócio assim, toma conta de mim, aí eu não consigo, eu tenho que falar. É mais forte do que eu. Mas será que é assim mesmo? O apóstolo diz aqui, versículo 32, os espíritos dos profetas estão sujeitos aos profetas. Que história é essa, irmãos? O verso 33 diz: Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. O culto não é lugar de confusão, a pregação não é lugar de confusão, a congregação não é lugar de desordem. E para que não seja, o Senhor sujeitou o espírito do profeta ao profeta, para que haja uma ordem. Ainda que o Espírito quisesse falar alguma coisa muito importante para a edificação da igreja, se o profeta disser eu não falo, ele não fala, e o Espírito se sujeita a ele, para que haja ordem, e para que não haja confusão, nem desordem, no meio da congregação do povo de Deus. Amém, irmãos? Que o Senhor guarde essas coisas todas nos nossos corações, que elas sejam para nós mais um socorro de Deus, instruindo as nossas almas, as nossas igrejas, as nossas comunidades, como nós devemos nos portar diante da igreja, cada um de nós com o seu papel, cada um de nós com a sua responsabilidade. E que o Senhor continue nos abençoando. Ele nos trouxe até aqui. Amém? Que Ele nos leve até aqueles lugares aonde existem pastos verdes, água fresca, livrando-nos de todos os perigos desta vida e de todos os perigos invisíveis que nós não enxergamos. Amém? Que Jesus nos abençoe.